Nessa segunda parte de introdução à programação para completos iniciantes, nós vamos ver algo extremamente, ultramente, supermente, ultra importante, chamado variáveis. Uau, você deve lembrar de variáveis da escola, da faculdade, se você já passou por isso. É aquela quase a mesma coisa do que você vê justamente na matemática acadêmica. Mas na programação, as variáveis são nomes em que você pode armazenar alguma coisa. E assim você pode usar aquela alguma coisa através do nome que você deu. Como assim? Então, alguma coisa, vamos dizer aqui. Alguma coisa pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma operação, pode ser uma imagem, no caso da programação de jogos, pode ser uma música, e assim vai. Então isso é alguma coisa. E você armazena essa alguma coisa dentro de uma variável que tem um nome próprio. E como você faz isso na Lua? Simples, você digita o nome que você quer dar. Então vamos colocar aqui Olá Mundo. Você usa o sinal de igual. Então você está dizendo com esse sinal de igual, ó, Olá Mundo, você vai receber um valor. Eu vou passar esse valor para você e esse valor vai ser um texto escrito Olá Mundo. Ué, mas para por aí. Você não tinha dito para mim que quando você quisesse passar um valor você tinha que colocar entre parênteses? Mas aí que está a diferença. Quando você quer passar um valor para uma função, você usa parênteses. Quando você tem o sinal de igual, você está passando um valor para uma variável. No nosso caso, a gente não está simplesmente passando, a gente está criando uma variável. Então, se a variável ainda não existe, a primeira vez que você passa o sinal de igual para ela, você está criando ela. Na segunda vez que você passa um valor, você está substituindo o valor anterior. Então, entendeu? Então, aqui nós temos dois conceitos. Criação da variável é a primeira vez que você usa a variável com esse nome e passa o sinal de igual. E a segunda vez que você passa um valor com o sinal de igual para a variável, você está substituindo o valor anterior. Então, vamos digitar aqui, o lado cria jogos. E mais uma coisa, por que aqui você digitou lá minúsculo, maiúsculo? Bom, isso é só uma convenção minha, mas então algumas regras. Vamos colocar em comentários. Nomes de variáveis não podem ter acentos. Então, primeira regra absoluta. Segunda regra absoluta. Nomes de variáveis não podem ter espaços. E é basicamente isso daí. Não, vamos melhorar isso aqui. Acentos ou caracteres especiais. Ou seja, o nome da variável pode ter letras, maiúsculas e minúsculas, números, pode ter underscore, ou seja, o underline, underscore, que é esse aqui. E é isso daí, você não pode ter mais nada no nome, é só isso daí que pode compor o nome das suas variáveis. Ah, e a terceira regra é que o nome é case sensitive, ou seja, é sensível a maiúscula e minúscula. Então, se eu digitar Olá Mundo, Olá, isso é uma variável. Se eu digitar Olá, Olá Mundo, isso é outra variável. Se eu digitar Olá Mundo e mudar só uma letra, já é uma terceira variável, não importa. Então, aqui, por exemplo, a minha variável se chama Olá Mundo. Se eu usar Olá Mundo, já é uma outra variável totalmente diferente. Então vamos salvar esse arquivo, aula02 variáveis.lua, então sempre importante digitar .lua. Vamos executar. Não aconteceu nada. Não, justamente não aconteceu nada, porque eu só disse para a Lua, ó, esse nome Olá Mundo armazena essa coisa texto Olá Mundo. Então, eu só disse isso para a Lua, mas eu não estou fazendo absolutamente nada com isso. Ah, aí você deve estar pensando, passa para o print, sim. Agora sim é um caso. Lembra no primeiro vídeo que eu falei, se você digitasse simplesmente Olá Mundo, a Lua ia falar assim, eu não sei o que é Olá Mundo, eu não faço a mínima ideia do jeito que está passando. Aí no momento que você passava entre aspas, você dizia para a Lua, ah Lua, olha aqui, eu estou passando para você um texto, então ela reconheceu, opa, tem aspas, é um texto, então eu vou imprimir. Agora no momento que você já criou uma variável aqui em cima, a Lua vai saber que isso é uma variável, então ela não vai mais reclamar se você digitar Olá Mundo. Então, F5, Olá do Cria Jogos. Então, como eu falei para você, Olá Mundo,
criei a variável. Aqui embaixo, substitui o valor da variável por um valor novo. E aqui imprimiu já o valor novo. Ah, mas eu não quero substituir, o que eu posso fazer? Ó, pode apagar essa linha, ou vamos usar uma nova função de comentário. Você pode ocultar parte do código sem precisar apagar esse código. Então o comentário também serve, além de descrever o seu código, serve para ocultar, para eliminar da execução do programa trechos de código. Então eu estou ocultando aqui, F5, olha lá, é o valor de criação da variável, olá mundo. Ah, mas e a variável só pode armazenar texto? Não, como eu falei, armazena qualquer coisa. Então vamos aqui substituir olá mundo 45, print olá mundo, salvar F5, olha lá. Primeiro eu imprimi o valor olá mundo, vamos colocar aqui para facilitar. Então eu estou criando uma variável, vamos comentar aqui comigo também para você lembrar depois. Cria uma variável chamada olá mundo e coloca o texto olá mundo nela. Exibe o valor da variável olá mundo. Aqui, substitui o valor da variável olá mundo com o número 45. Exibe o valor da variável olá mundo. Deu para entender? Olha aqui. Então vamos criar outra variável. Um número qualquer. Como eu falei, um número qualquer. Print um número qualquer. F5. Tá ali. Imprimiu o teu número qualquer. Ah, mas eu quero dar o nome que eu quiser. Então dê o nome que você quiser. Pode ser minha variável. Você pode fazer por essa convenção. Você pode fazer por essa convenção. Você pode fazer pela convenção que eu uso, que começa a primeira palavra é minúscula e as demais com letra maiúscula, a primeira letra. Minha variável com número, tá vendo ali? Igual 95. Ah, mas eu posso colocar o resultado de uma operação dentro da variável? Pode. Vamos colocar aqui, operação igual 45 vezes 10. Print operação 45 vezes 10, 450. Agora que você já sabe o que é variável, vamos voltar um pouquinho e usar a operação de adição, ou seja, o sinal de mais, para combinar textos, para combinar variáveis. Então vamos lá, cria um novo arquivo, então novo, digite aqui, por exemplo, linha 1, então como eu falei, variáveis podem ter números e letras, então essa é a nossa primeira variável. Primeira linha do texto, linha 2, segunda linha do texto. Tá, posso imprimir aqui então, linha 1 e print linha 2. Ctrl S para salvar, aula 02, adição.lua. F5, primeira linha do texto, segunda linha do texto. Nada demais, você já sabe disso porque você na primeira aula você imprimia um texto numa linha, imprimia no outro, mas a diferença é que agora você está fazendo com variáveis. E se eu quiser, e se eu quiser imprimir esses dois textos juntos? Então você vai usar o sinal de mais, linha 2, apaga a linha de baixo, salvar, olha o que aconteceu, deu um erro. Por quê? Porque como eu lhe falei, o sinal de mais é um sinal matemático. Ele soma números, ele não soma textos. Ah, mas eu quero juntar os dois textos na mesma linha, não é possível? É possível. Nesse caso, o sinal é o operador ponto. Então, nós já tínhamos visto as operações básicas matemáticas, e agora a primeira operação textual. São dois pontos, F5, olha aqui, ó, primeira linha do texto, segunda linha do texto. Só que agora não tem lógica chamada de linha, porque tá tudo junto aqui. Então vamos fazer o seguinte. Cria aqui uma nova variável, parte 1, fecha,
parte 2, parte 2. Print, parte 1, 2 pontos, parte 2. Então, o operador 2 pontos é o sinal, é igualzinho o sinal de mais, só que para texto. Então, guarde isso. F5. Tá, não mudou muita coisa, parte 1, parte 2, mas está um grudado no outro. Porque você pode juntar quantos textos você quiser. É uma quantidade arbitrária, ou seja, não definida, você define. E não precisa ser só variável com variável. Você pode definir, juntar variável com texto puro com outra variável. Então aqui a gente está colocando parte 1, o sinal de mais para texto, ou seja, 2 pontos. Coloca um texto qualquer. Eu coloquei um espaço vazio aqui, ó. Então eu coloquei abre texto, opa, um espaço, junta com a parte 2. Salvar F5. Olha aqui, ó, parte 1 tem um texto. Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. Ah, eu posso colocar qualquer coisa aqui? Pode. Coloquei aqui um traço, ó. Salvar F5, parte 1, parte 2. Ah, mas e qual que é a lógica disso? É justamente para você poder juntar partes. Na programação, quando você junta textos, se chama concatenar. Então você está concatenando aqui 3 textos. O texto da variável parte 1, esse texto puro, esse texto que se chama é uma constante direta aqui, e esse texto parte 2. Ah, e se eu quiser juntar um texto com número, como acontece? Então vamos colocar aqui, título, você me deve um espaço aqui, tá? Ou pode ser assim. Então você pode já colocar o espaço aqui dentro, aqui, o que você preferir, vou colocar assim. Valor, onde está uma variável valor, vamos colocar aqui 450. Print, título, 2 pontos, valor. Pera aí, você não me falou que 2 pontos era para juntar só texto? Mas aí que tá. Nesse caso, você está passando para a função imprimir um texto. Você não vai... Se eu colocar aqui mais, a Lua vai fazer o seguinte, ela vai tentar somar. Você me deve com 450, ela não vai conseguir. Vamos até salvar para você ver. Olha aqui. Tentei fazer uma operação matemática na variável título, que é uma string, ou seja, um texto. Então, justamente, o operador mais é para somar números. Aqui a gente não está somando e casando números, a gente está somando um texto com um número. Então, é o operador 2 pontos. F5, você me deve 450, mas tem um espaço aqui da frente, então você pode pôr um espaço aqui, F50, você me deve 450. Ah, eu quero colocar o sinal monetário de reais, então abre um texto novo aqui, ó, reais, espaço, concatena, então você aprendeu essa nova palavra chamada concatenar, F5, você me deve 450. Deu para entender ou ficou muito confuso? Para evitar qualquer confusão, vamos então repetir. O sinal de mais é para juntar, ou seja, somar números. Se você quiser juntar, concatenar, porque não se pode falar somar textos, você vai concatenar, você vai colar um texto no outro, você usa o sinal de 2 pontos. É uma operação também da programação, no caso da Lua, 2 pontos para juntar textos. Então, se eu quisesse 4 mais 5, eu uso mais. Se eu quisesse texto mais texto com texto, 2 pontos. Se eu quiser número com texto, também é 2 pontos. Se eu quiser texto com número, também é 2 pontos. Então, deu para entender? Vamos colocar aqui entre um comentário de múltiplas linhas, como você aprendeu. Fecha. Somar números. Juntar, concatenar 2 textos. Concatenar número com texto. Concatenar texto com número. Olha ali, então tá explicado, né? Agora que a gente já viu como concatena texto e número, e nós tínhamos visto aqui um erro chamado, eu falei para você a palavra string. O que seria string? Então vamos parar de falar texto, vamos falar o termo correto. Na programação, um texto na verdade se chama string, quer dizer uma cadeia. Uma cadeia do quê? É uma cadeia de caracteres. Então aqui nós temos o caractere
C, o caractere R, o caractere I, o caractere A, o caractere espaço. Isso aqui é um caractere, então não vai pensar que isso aqui não é nada, porque o espaço também é um caractere do computador. O caractere J, o caractere O, o caractere G, o caractere O. Isso aqui é uma cadeia de caracteres. Para ficar fácil para ser resumido, na programação é chamada string. Então, toda vez que você vê o termo string, quer dizer um texto. String igual cadeia de caracteres igual texto. Ali. Então, mais um termo novo para você.